Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quero agradecer a Deus, a cada um de vocês que já se inscreveram. Já vá deixando o seu joinha e compartilhando com os amigos. Não se esqueçam de assistir o vídeo até o final, tá certo, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Sejam bem-vindos e vamos para mais um vídeo meditando na palavra de Deus. Não nasci para ser submissa. Primeira coisa que a gente precisa entender o que é submissão da mulher de Deus para com o seu cônjuge, para com o seu esposo. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender é que submissão é um princípio divino, dado por Deus, constituído por Deus para a mulher. A gente vai analisar no livro de Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que esteja como diante dele. Aí a gente vai para o livro de Gênesis ainda, capítulo de número 3 e o versículo de número... Depois da queda, né, de Adão e Eva, Gênesis 3, versículo de número 16. A Bíblia vai dizer assim: E disse a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor, da tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então a mulher, ela só vai conseguir a submissão, a se submeter ao princípio divino se estiver debaixo da graça de Deus, servindo a Deus, porque sem estar diante de Deus, servindo a Ele, se torna impossível obedecer a Deus sem conhecê-lo e sem estar disposto a servi-lo. Então, submissão é um princípio de Deus. Deus estabeleceu que fosse assim. Quem vai revogar? Quem vai questionar o decreto e a determinação de Deus? No livro de Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Tá aí o princípio de Deus para as nossas vidas, a mulher. Hoje, século 21, muitas coisas já avançaram. As mulheres de antigamente, a gente sabe muito bem que as mulheres não trabalhavam, não estudavam, não se formavam, não cresciam profissionalmente. A mulher, ela era mais reservada a estar contida dentro das suas próprias casas, cuidando apenas de afazeres domésticos, auxiliando o esposo na criação dos filhos, cuidando do esposo e indo para a igreja só, né? Mas hoje as coisas evoluíram e a gente vê que a mulher hoje, ela é profissional, ela é independente, muitas das vezes financeiramente, do esposo. E a mulher, ela sai para fora, ela tem uma profissão, ela sai, né, de casa e ela vai para fora. Mas o princípio de Deus, ele não mudou. Nós, seres humanos, a gente pode mudar, os tempos mudam, as épocas mudam, os anos se passam, mas nós, servos de Deus, continuamos fundamentados na palavra dele, no princípio que ele deixou. Então, desde o princípio, quando Deus, ele constitui a família, Adão e Eva, Adão é a autoridade maior na família. Deus deu a Adão a responsabilidade de conduzir, de encaminhar. Apesar de nós mulheres estarmos diante dos nossos esposos como auxiliadora, como aquela que ajuda, aquela que está junto, aquela que acompanha, aquela que cuida, aquela que zela, né, a responsabilidade maior de autoridade, Deus constituiu ao homem. O homem, ele está para definir. A palavra final sempre vai ser do homem. A gente conversa, a gente interage, a gente expõe as nossas opiniões e sempre é o homem quem vai no final decidir. É uma decisão divina dada por Deus. Apesar de nós hoje vivermos tempos e dias diferentes, temos sempre que olhar para a Bíblia Sagrada, porque o salmista Davi disse: Senhor, a tua palavra, ela é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Então, o condutor da mulher de Deus sempre vai ser a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo de Deus. Como eu já falei aqui, se não estiver
orientada pela graça divina, pelos princípios de Deus, se torna impossível essa submissão. Agora, quando se está diante da presença de Deus, diante dos princípios estabelecidos por Deus, a graça é dada por Deus para assim fazermos esta função de nos submetermos à vontade dos nossos esposos. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Efésios que as mulheres têm que se sujeitar ao esposo como ao Senhor. Então, Deus deixando o princípio de que o homem ele é a autoridade maior, então eu só posso me sujeitar à autoridade do meu esposo se eu me sujeitar à vontade de Deus. Você entende isso? Então, se Deus diz para que eu viva uma vida santa, consagrada, reservada para Ele, para que eu busque a sua presença, e se eu assim eu não faço, eu vou estar em estado de desobediência para com Deus e não tem como eu servir a Deus. E como servir a Deus que eu não vejo se eu não sirvo, se não obedeço ao esposo que eu estou vendo? Não é verdade? A gente pede a Deus a sabedoria e o entendimento. Fácil não é, porque são duas cabeças totalmente diferentes, pensamentos diferentes. Não há vamos dizer, que não há uma condição. Aqui Deus disse que a mulher tem que se sujeitar ao marido como ao Senhor, então não há uma condição para essa submissão. Eu sou crente, eu sou salva na pessoa de Jesus, mas meu esposo não é, então eu não devo sujeição. Não, não é assim. Não há condição. Assim como um pai e uma mãe não crente, o filho crente, ele tem sim que se sujeitar, se submeter e obedecer o pai e a mãe, né? Não há uma condição. Meu pai não é crente, ele é ruim, é perverso, meu esposo é mau, meu esposo é perverso, então eu tenho que contrariar porque ele não é obediente, ele não é servo de Deus, então não cabe a mim obedecê-lo. Não é assim. Não há condição para estarmos diante do princípio de Deus de submissão. Então, se você bate no peito, né? Se você bate no peito e diz assim: eu não sou submissa, não nasci para ser submissa, jamais vou ser submissa. Então, simplesmente você está vivendo a sua vida como você bem quer, o seu bel prazer, fora dos princípios de Deus, tá certo? Agora, se você quer viver nos princípios de Deus, aí tem que andar de acordo com o que Ele diz e com o que Ele quer para a sua vida, tá certo? Então, essa é a vontade de Deus. No livro de Timóteo, 1 Timóteo, vamos analisar aqui. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 15. 1 Timóteo, deixa eu ver se é esse aqui. 1 Timóteo 2, 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eu costumo comparar o relacionamento familiar, a família, como uma empresa onde o esposo e a esposa são sócios. Eu não costumo comparar como um quartel, em que há o general sempre dando ordem e o soldado sempre disposto a seguir essas ordens. Eu comparo o casamento, a relação familiar como uma empresa mesmo, assim, que o esposo e a esposa são sócios e os dois precisam trabalhar juntos para que a empresa não vá à falência e não seja destruído e não venha terminar em ruínas. Todos têm que trabalhar junto para que funcione e para que dê certo, para que flua bem essa empresa. E o interessante é que em uma sociedade sempre, na maioria das vezes, vai ter aquele investidor maior, aquele que investiu mais. E aqui no livro de Efésios, a Bíblia está dizendo que primeiro foi formado Adão. Então, a gente pode dizer que Adão foi o investidor maior na sociedade, porque na família,
porque Deus primeiro formou foi Adão, não foi Eva. Ele poderia ter feito, mas ele fez como lhe apraz fazer, e ele faz como ele quer. Deus é soberano, e Deus ele manda e não é mandado. E Deus primeiro fez Adão. Então Adão vem com aquele investimento maior, porque a Bíblia vai dizer que Deus faz cair sobre Adão um grande sono, e da costela de Adão Deus tira, né, e faz ali Eva. Então a autoridade maior, sempre a decisão vai ser tomada pelo cabeça da família, pelo condutor da família, que é o esposo e não a esposa. Se você está ultrapassando esse princípio de Deus, você está totalmente errada e certamente está fora da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ele edifica. Embora o homem seja a autoridade maior, a mulher sábia, ela sempre vai edificar a sua casa. Eu falo isso aqui em outro vídeo, tá aí no nosso canal, é a Mulher Sábia. Depois vocês vão lá conferir, tá certo, pessoal? Então, a primeira coisa é se sujeitar ao esposo, a disposição em servir, em amar, em cuidar, em zelar, assim como nós, mulheres, buscamos a Deus e temos o desejo e o anseio de sempre estar agradando a Deus. Mas, irmã Jaqueline, quando eu não devo me submeter nem me sujeitar à vontade do meu esposo? Justamente quando teu esposo, até mesmo ele sendo crente, até mesmo ele tendo algum cargo eclesiástico, sendo aparentemente conhecido como homem de Deus, mas todo esposo, quando ele foge da presença de Deus, da vontade de Deus, ele quer que a esposa também esteja ali participando do pecado. Então a mulher jamais ela tem que se sujeitar, se submeter nem a seu esposo e nem a homem nenhum. Vamos para o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo de número 5. Vamos conferir Atos 5 e 29. Eu gostaria de ficar aqui muito tempo falando com vocês, mas o vídeo vai ficar muito longo. Atos 5, 29, a parte B do versículo diz assim: mas importa obedecer a Deus do que a homens. Então você só vai bater de encontro com o seu esposo, não se sujeitando a ele, quando ele fere o princípio de Deus. Quando aquilo que ele está te impondo vai fazer com que você entristeça o Espírito Santo de Deus, vai fazer com que você peque contra Deus. Então, quando o teu marido ele te convidar a se posicionar em atos de pecado, aí você vai se posicionar firme e dizendo: mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Então, só aí é que você vai bater de frente com seu esposo, e até mesmo, seja quem for, o patrão, só quando essa pessoa ela está te convidando a pecar contra Deus, a ferir o princípio de Deus que está em você, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, tá certo? Vamos ver mais adiante aqui que o relacionamento, para dar certo, os dois têm que investir, tanto o esposo e a esposa. E hoje, na maioria das vezes, os dois se colocam na defensiva, né? Eu espero que ele faça, eu espero que ela faça. Mas se os dois estiverem com esse pensamento, certamente o casamento vai se autodestruir. Tá certo, pessoal? Então, mulheres, para não ficar muito longo, já ficou esse vídeo. Vamos encerrar aqui esse vídeo. Falando para você que sim, se você quer agradar a Deus, servir a Deus, chegar lá nos céus, ver Jesus como ele é, sim, você deve submissão. Isso foi uma ordenança divina, foi estabelecida pelo próprio Deus, certo? Entendemos que submissão é respeitar e reconhecer a autoridade que foi dada ao homem por Deus, tá certo? E sem a gente, se não tiver o Espírito Santo de Deus, isso não vai dar certo, não vai funcionar, e o casamento também não vai prevalecer.
porque eu devo me submeter ao meu esposo. Por quê? Porque é um princípio de Deus aqui no livro de Efésios, capítulo número 5, versículo de número 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É por isso. Vamos com fé em Deus, nosso Senhor, e a gente vai conseguir dia após dia, tá certo? Aí lá vem você com a mão na cabeça. Mas o marido também tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sim, é Bíblia. E por falta de não ler a Bíblia, muitos homens usam a ferramenta da autoridade maior como uma ferramenta de tortura psicológica para com as suas esposas, e isso também é antibíblico. Porque se o marido ele ama a esposa, cuida dela, cerca ela de todo cuidado, como Cristo cuida e zela pela sua igreja, certamente a mulher vai sorrir, vai ser a mulher mais feliz do mundo, ela não vai ter do que reclamar do seu amado e digníssimo esposo. Se as mulheres hoje se queixam, é porque os homens só ficam na parte que lhe cabem de exercer sobre a mulher a autoridade, não amá-la e não respeitá-la e não cuidar dela como Cristo cuida da igreja, da sua igreja. Então, todo marido que conhece a Bíblia Sagrada, ele não vai usar de pressão psicológica. Você tem que me obedecer, senão você vai para o inferno. Ele está ferindo o princípio de Deus de amar. Porque, apesar, como eu já falei para vocês, que não há condição, mesmo o homem ele não sendo temente a Deus, mas a mulher ela tem que ser submissa. Mas usar dessa pressão psicológica, você tem que me obedecer, a Bíblia está dizendo que você tem que me obedecer. O homem que ele usa desse argumento, ele está ferindo o princípio de Deus de amar, de zelar da esposa, porque quando se ama, se cuida, zela, cerca de cuidado, certamente que tudo vai se tornar mais fácil. Ele não vai nem precisar abrir a boca para dizer isso, porque certamente vai amar e vai cuidar do seu esposo e vai cumprir a Bíblia Sagrada, tá certo? Então os maridos sim têm que amar a suas esposas como a si mesmo, né? Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, e quem ama a si mesmo não vai ferir, não vai querer o mal, tá certo? Então essa é a palavra de hoje. Submissão é um princípio de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchauzinho, gente, e até o próximo vídeo.